Olá, caro internauta. Meu nome é Sérgio Luauri, da Luauri News. Eu estou aqui diante do doutor Fábio Freire, que ele é médico, especialista em clínica médica, reumatologia pela Unifesp, médico de Hospital de Campanha Covid-19 do Ibirapuera. Eu convidei ele para esse bate-papo, para ele trazer algumas informações, para nos orientarmos, enfim, para a gente ter uma ideia do que é o coronavírus, em que situação a rede de saúde está na Paulista ao longo dessa pandemia. Boa tarde, doutor Fábio. Boa noite, doutor Fábio. Muito obrigado por ter atendido esse meu convite. É uma honra tê-lo aqui conosco. Boa noite, Sérgio. Eu fico muito feliz com o convite e espero que a gente consiga esclarecer a população sobre esse assunto tão importante. Perfeito. Doutor Fábio, eu vou começar perguntando para o doutor, porque a gente tem visto nos meios de imprensa que está tendo muita morte respiratória, né, por síndrome respiratória. E que algumas pessoas acham que é a Covid-19, outras pessoas não acham, não sabem o que é. Então, assim, em apertada síntese, o que seria qual a diferença entre a Covid-19, a síndrome respiratória do Oriente Médio e a síndrome respiratória aguda grave? Então, Sérgio, é o seguinte, é uma questão de denominação, né? A síndrome respiratória aguda grave é um diagnóstico sindrômico, ou seja, você tem um conjunto de sinais e sintomas que tem um padrão, e aí você consegue chamar isso de síndrome. Então, todo o conjunto de sinais e sintomas é uma síndrome. A síndrome, ela não é um diagnóstico em si, porque várias doenças podem produzir essa síndrome. Por exemplo, se a pessoa inalar um gás tóxico, ela pode desenvolver uma síndrome de angústia respiratória. Se a pessoa tiver uma infecção no pulmão por uma bactéria, ela pode desenvolver isso. Então, a síndrome da respiratória aguda grave, ela pode ser causada por vários agentes diferentes e esse assunto está sendo colocado porque o coronavírus também causa uma síndrome da angústia respiratória. Então, na verdade, nada mais é do que um diagnóstico sindrômico, não é um diagnóstico etiológico, não é uma doença em si. Então, a síndrome da angústia respiratória é o que o nome diz, é uma dificuldade extrema do pulmão fazer o seu trabalho, que é a oxigenação, e aí todo mundo que tem isso precisa de um respirador, por exemplo, no mundo moderno, né, para assumir a função do pulmão. A síndrome do Oriente Médio é uma doença causada por coronavírus, que aconteceu em 2012, né, começou na Arábia Saudita como foco principal e se espalhou por alguns países do Golfo Pérsico, chegou a infectar alguns países, algumas pessoas de outros países do mundo, nos Estados Unidos, algumas pessoas da Europa, mas assim, uma magnitude muito controlada, muito curta, né? Esse vírus ele tem uma mortalidade alta e não se espalhou, né? Talvez por isso, talvez porque na ocasião eles conseguiram conter o contágio, mas provavelmente o principal motivo é a alta mortalidade e a dificuldade do vírus se transmitir. Esse vírus de 2012. Esse vírus de 2019, que é o coronavírus, ele é um salto evolutivo no sentido do vírus, ou seja, ele passa a conseguir infectar um número muito maior de pessoas. Então, quando você está falando na SARS de 2003, na MERS de 2012, o coronavírus, você está falando de uma magnitude de 3 milhões de pessoas, e esses outros de 2 mil, 8 mil pessoas, 3 mil pessoas. Então, o número de pacientes infectados na ocasião foi muito pequeno. E hoje a gente está falando de um vírus que tem alta capacidade de contágio. Então, ele adquiriu uma mutação que torna ele muito eficiente em se espalhar. Então, essa é a diferença. Você tem o coronavírus de 2012, que é a síndrome MERS,
Tem um outro que é de 2003, que é a SARS, e tem o Covid-19, né, que é o que está ocasionando essa pandemia. E todos eles podem causar síndrome da angústia respiratória, como eu havia dito, né, um diagnóstico sindrômico, e acontece aproximadamente 5% dos pacientes com Covid-19, tá? 5% é um Então é número mais ou alto, menos isso né? que a gente tem. 5% é um número alto, então é grave a É um número situação. alto, levando em conta que ele infecta uma quantidade enorme de pacientes, né, milhões, né, por isso que ele tem essa capacidade de causar o colapso no sistema de saúde, né, porque você não está preparado para de uma hora para outra você conseguir leitos, né, para um número enorme de pessoas, levando em conta que as outras doenças que continuam acontecendo, AVC, infarto, enfim, também demandam esses leitos, né? Já demandavam antes, né? Agora você teve aí um sobreuso por conta da característica da doença, que consegue fazer essa síndrome da angústia respiratória, né? E aí levar o paciente à necessidade de ventilação mecânica. E um outro tanto, 10%, a necessidade de hospitalização, de ficar num quarto, né? Se tratando, que também é algo relevante. É um pouco mais fácil arrumar um leito de quarto do que de UTI, mas não é também fácil arrumar leito de quarto para tantos pacientes ao mesmo tempo, né? Mas é um pouquinho mais fácil. Mas o leito de UTI é um leito mais complexo, mais caro, mais difícil de montar, demanda recursos, tecnologia. Então, isso que é o problema que essa doença causa no sistema de saúde, né? Um colapso, uma pressão muito grande no sistema de saúde. Certo. Doutor, já que entrou nessa questão do colapso, uma dúvida que acho que muitos estão se fazendo, o Brasil corre o risco de adotar aquela questão do darwinismo social, ou seja, selecionar pacientes em razão de falta de leitos de UTI ou de próprios leitos comuns mesmo? E uma outra pergunta decorrente dessa seria: há um protocolo para, se isso vier a acontecer, na eventualidade, do médico ter, porque deve ser uma situação muito agoniante para o médico ter que escolher entre duas vidas, e vida é vida, né? Não tem uma melhor que a outra. Há um protocolo ético ou deontológico sobre isso? O Brasil está preparado para uma situação como essa? Pode acontecer? Qual que é a tua perspectiva sobre isso, sobre essa situação? Então, Sérgio, eu acho o seguinte, essa questão, né, de darwinismo social, ela naturalmente acontece no Brasil, porque é uma grande disparidade do acesso às pessoas ao sistema de saúde. A maioria depende do Sistema Único de Saúde, que é mais fragilizado, principalmente pelo subfinanciamento, então é natural que os pacientes que têm mais vulnerabilidade, maior vulnerabilidade social, vão ficar mais propensos a ter índices de mortalidade, de desfechos negativos maiores. A gente tem até, por exemplo, algumas análises que foram feitas, por exemplo, na cidade de Fortaleza. Então, os pacientes que estão na área nobre da cidade, a mortalidade era em torno de 5%, nas periferias 35%, 30%. Então, se você for estudar a fundo, isso se repete em muitos lugares do Brasil por conta dessa heterogeneidade no acesso à saúde. Na Europa, isso não costuma acontecer, o sistema é mais homogêneo, mas ainda assim você tem que, muitas vezes, escolher qual paciente vai ocupar um leito de UTI, por exemplo. Então, isso aconteceu na Itália, aconteceu em alguma medida na Espanha, acontece no momento nos Estados Unidos também, porque é um país que tem menos leitos de hospitalares do que na Itália. Os Estados Unidos é um país muito maior que a Itália e tem menos leito hospitalar, porque lá não tem um sistema público, né? O sistema é privado, né? Então, a Itália e os outros países que têm sistema público, a princípio, conseguem absorver
o impacto, apesar de sofrerem muito, do que os Estados Unidos, que tem um sistema, em geral, exclusivamente só privado. Então, eu volto a dizer, tem menos leito nos Estados Unidos do que tem na Itália, que é um país infinitamente menor, mas é pela característica do sistema. Então, o darwinismo social, por assim dizer, ele óbvio que vai acontecer por conta de que há uma disparidade no acesso das pessoas ao sistema de saúde no Brasil. O sistema de saúde pública, ele é muito subfinanciado e, logicamente, tem uma tendência de que essas pessoas tenham desfechos piores do que aquelas que estão na rede privada ou nos melhores hospitais da cidade, ou enfim, do local onde ele mora. Então, em relação à questão deontológica e, enfim, da bioética, é uma discussão que está em andamento, não existe nenhuma diretriz oficial, a princípio, tem diretrizes locais, de hospitais ou de grupos, né, que decidem a nível local como proceder numa situação em que você tem um leito e tem 2 pacientes que têm indicação de ocupar aquele leito, né, como é que você desempata isso. Então, mas não tem nenhuma coisa oficial, até porque é um tema controvertido, é um tema que não existe uma, uma, uma clareza assim, em como tomar essa decisão, mas ao longo dos anos, os médicos, por razões do próprio aumento da sobrevida das pessoas, passaram a lidar com várias questões desse tipo, né, nos cuidados paliativos, em outras situações. Então, os médicos eles já se expõem muito mais vezes a esse tipo de situação, em decidir qual é o grau de prognóstico que um paciente tem, ou seja, de chance desse paciente melhorar com aquele tratamento, e daí muitas decisões se baseiam nisso, no prognóstico, que é, assim, nem sempre é perfeito, mas em linhas gerais, para o público entender, você tem 2 pacientes, um paciente de 80 anos com Alzheimer e câncer, por exemplo, com coronavírus, e um outro de 25 anos sem nenhuma doença. Enfim, os 2 estão graves, você tem apenas um leito de UTI, então não é uma coisa fácil. Se a gente analisar estritamente a questão de prognóstico, um paciente que já tem um Alzheimer avançado, que pela própria doença de base, a tendência dele seria evoluir negativamente ao longo do tempo. Isso não autoriza, obviamente, que ele seja considerado um paciente que tem menos direitos ou menos, mas é uma questão puramente técnica, né? Ou seja, você não deveria ter que fazer essa escolha, mas se você for forçado a fazer pelas circunstâncias, uma das coisas que os médicos usam para tomar essa decisão é qual que é o prognóstico desse paciente, qual que é a chance que esse paciente tem de sobreviver, né, a essa situação de gravidade, né? Então, às vezes, parece, não que seja, mas lógico que a gente tem que salvar aquele paciente que tem um melhor prognóstico, né, do que aquele que tem um prognóstico já muito ruim. Então, a informação que nós temos na Itália, onde já tem uma maturidade dessa epidemia, nós estamos alguns meses depois deles, né, eles fizeram muitas decisões desse tipo, né, mesmo lá que tem um sistema de saúde pública, não foi possível abarcar aí toda a demanda, então muitas vezes eles tinham que fazer escolhas desse tipo. E parece que muitos dos fatores que eles levavam em consideração era basicamente a questão de prognóstico mesmo, né? Qual que é o prognóstico do paciente A versus B. Mas é isso resumidamente, né? A gente não tem nenhuma diretriz oficial com clareza em relação a isso, né? Vai muito do julgamento clínico, assim como o juiz julga um processo, o médico também julga, baseado em dados, e emite um parecer. E, claro, né, a discussão ela não termina e não vai terminar nunca com essa situação, ela
ela está sempre em evolução, mas isso tem acontecido sim, o darwinismo social, pela situação do Brasil e de países semelhantes ao Brasil, em que tem uma disparidade de pessoas, e também há dilemas éticos sérios, né, quando a gente tem que escolher qual paciente deveria ocupar aquele leito nobre, né, de UTI. Então, assim, é uma coisa que está aí, a gente às vezes não tem tempo de esperar evoluir a regra, a legislação para tomar uma decisão, tem que ser tomada, né? Então, a gente tenta seguir os princípios da ética, que já estão bem maduros, né? A autonomia do paciente, injustiça, não maleficência, beneficência, para tomar decisões, né? Então, é isso. Espero que nenhum médico passe por isso nessa situação, porque deve ser... Não, é difícil, é difícil. É muito presenciei duro, é algo muito duro. Então, assim, eu ainda não vivenciei essa situação pessoalmente, né, com a situação do coronavírus. Até então, os pacientes que eu estou assistindo têm conseguido leitos aqui no estado de São Paulo. Então, eu sei que isso deve acontecer, e em outros estados, e em algum montante aqui no estado de São Paulo, em algumas regiões, mas a gente não tem nenhuma documentação oficial, assim, alguma coisa bem documentada sobre isso. A gente escuta relatos de colegas, enfim, que vivenciaram situações como essa, mas eu particularmente não vivenciei ainda. Talvez porque eu esteja num grande centro, não tive ainda esse problema na cidade de São Paulo. Perfeito. Doutor, e aproveitando que é um médico de campanha do Ibirapuera, como que é a rotina no hospital de campanha? Como que está o índice de lotação, especificamente no Ibirapuera? Quais são as perspectivas? Poderia fazer um apanhado geral de como como que é a rotina, porque nós aqui de fora não fazemos ideia do que seja um hospital de campanha. Ah, perfeito. Os hospitais de campanha no mundo inteiro têm um objetivo semelhante, né? São hospitais que têm uma unidade de complexidade baixa, habitualmente, eles podem ter leitos de UTI também, né, para ajudar a estabilizar os pacientes, mas habitualmente a grande parte dos leitos são leitos de baixa complexidade para paciente de enfermaria, né? Então você tem lá as estruturas que são montadas no formato de tenda, no formato de mais simples, né, de edificações mais simples, ou utilizando estruturas que já existem e adaptando-as, né, àquela função, centros de convenções, enfim, tem hospitais de campanha que nascem em estádios, e assim vai. E aí o que acontece? É uma estrutura simples, funciona como muitos hospitais, tem farmácia funcionando 24 horas, a enfermagem também, fisioterapia, os profissionais de saúde, os leitos, né, e funciona dessa forma, né, o paciente, ele é regulado, né, pela secretaria, né, então os hospitais que pedem vaga para esses pacientes que vão chegando para um socorro, nas UPAs, que estão em algum hospital e que se quer desafogar esse hospital para poder aquele leito ser utilizado por outro paciente, eles pedem vaga para o hospital de campanha e podem ser transferidos. Os pacientes são transferidos, né? Não existe uma porta aberta, todos os pacientes são regulados de outras unidades de saúde, seja UPAs, hospitais, e eles chegam lá e, a depender do quadro que ele tem, ele pode ir para um leito de estabilização, que é semelhante ao UTI, ou para o quarto, que é o que a maioria faz. Chegando lá, ele é acompanhado, faz exames, no caso do Hospital de Campanha Ibirapuera, tem tomografia no local, para a gente, porque é uma coisa importante para os pacientes com coronavírus, identificar a questão da extensão pulmonar, enfim, então, tem uma estrutura que atende aí ao objetivo de criar leitos, né,
para absorver essa demanda que, como eu havia dito anteriormente, não, não, não está pronta, obviamente, não tem sistema de saúde que está preparado para isso. Então, o hospital de campanha, ele nasce como uma situação de emergência temporária, né, para atingir o objetivo de reduzir a demanda sobre os hospitais, a demanda de leitos, né, então você consegue equilibrar nesse sentido. Então a rotina é essa, os pacientes são vistos como qualquer paciente internado, né, tem a passagem do médico, da enfermagem, tem a passagem do fisioterapeuta, que é um profissional importante também na área da saúde como um todo, e especificamente para o coronavírus, para a questão da parte respiratória. Então, você tem todos esses profissionais que estão vendo esse paciente no quarto, e na UTI também a composição semelhante, que na UTI tem o ventilador, assim, outras estruturas um pouco mais avançadas, e aí a rotina é essa, os pacientes ficam lá sendo tratados, recebendo os medicamentos, sendo acompanhados, e a maioria espera-se que vai de alta, né, porque passou o período crítico, e alguns vão precisar de UTI, né, então aí às vezes alguns desses pacientes têm que ser transferidos de lá para um hospital de volta, né, ou em outra estrutura, quando aquela estrutura da UTI de lá e também do parto não é adequada para tratar pela complexidade daquele caso. Então, a rotina tem sido essa. Em termos de números, no caso do hospital que eu estou trabalhando, tem uma quantidade grande de pacientes, eu diria que tem mais de 70%, 80% de ocupação, talvez mais, eu não sei números oficiais, assim, mas a ocupação é grande. Então, nessa enfermaria onde eu trabalho, de 60 leitos, eu posso dizer que uns 50 estão ocupados, então tem uma ocupação grande, ou pelo menos tem tido uma ocupação grande. Mas, felizmente, são pacientes de baixa complexidade, são muito bem cuidados, e até o momento não teve nenhum óbito, né? Mas o hospital é bem recente, tem pouco mais de 2 semanas, talvez, mais ou menos isso. Esse hospital, né? Esse que eu estou falando do Ibirapuera. Então, mais ou menos assim, é um hospital com uma estrutura simples, né, com o objetivo de estabilizar esses pacientes e desafogar a rede de saúde. Entendi. Bem esclarecedor mesmo. Eu tinha uma outra ideia de hospital de campanha. Doutor, até assim, para a gente caminhar para o fim, a gente tem visto, tem recebido, bombardeado por mensagens com fórmulas milagrosas contra o coronavírus. E o que a Organização Mundial da Saúde diz que o remédio mais eficaz para a contenção da disseminação da Covid-19 é o isolamento social. E a Europa agora está saindo, né, do isolamento, passou por várias ondas. A China parece que tem, acho que 2 semanas que não tem nenhum caso, tudo por conta da questão do isolamento. E aqui no Brasil nós estamos vendo uma certa resistência por parte da população, porque está preocupado legitimamente por sobreviver. Como médico, como especialista na área, no assunto, o que o senhor tem a dizer? O Brasil parece que está entrando no pico, no olho do furacão da Covid-19, e se manter esse sistema abaixo de isolamento, qual o prognóstico? Eu sei que é difícil estar falando sobre isso, mas até para orientar as pessoas a se conscientizarem melhor sobre isso. O que o doutor tem a falar sobre os meios de prevenções da Covid? Obviamente, acho que é até uma pergunta óbvia, mas nem sempre o óbvio acaba acontecendo. Não, você tem razão. Na verdade é o seguinte, o isolamento social é uma política muito bem estabelecida desde séculos, né? Então, desde a época da pandemia da influenza, enfim, já é conhecido o efeito positivo na propagação dessas doenças do isolamento social, né? Então, não há dúvidas que isso é um mecanismo que funciona, né? Isso já foi provado, e o que acontece é que no mundo de hoje
globalizado, é muito mais difícil de implementar isso, porque a economia cresceu muito e ficou muito interdependente de uma série de atividades. Então, quando você paralisa atividades, aquelas pessoas não têm mais acesso aos recursos que elas estavam habituadas para manter a sua vida naquele ritmo, naquele padrão de vida que eles já estavam acostumados, né? Então, a gente não caça e pesca mais como os nossos antepassados, a gente compra a nossa comida. Então, a partir do momento que você não planta e não caça e não tem um dinheiro para comprar comida, como que essa comida vai aparecer lá na tua geladeira? Então, assim, a economia é muito importante e sempre será. Então, isso gera um dilema muito grande, né, para muitas pessoas, porque fica uma coisa assim, o que é mais importante? É a minha vida ou é a minha sobrevivência nesse mundo econômico, né? É claro que, para mim, não resta dúvidas que a vida vem em primeiro lugar. Então, assim, eu acho que o resto, economia, enfim, depois acaba encontrando um caminho. Eu acho que a gente não pode ser radical a ponto de só achar que é de uma única forma que você resolve um problema. A gente tem inteligência para conseguir pensar em estratégias para fazer uma abertura gradual, enfim, uma forma, como tem acontecido em várias partes do mundo, inteligente de você retornar às atividades. Mas eu acho que o isolamento social, sem sombra de dúvida, tem que ser feito a despeito das consequências econômicas negativas que ele ocasiona. Por isso que é necessário que várias disciplinas se unam para encontrar uma solução que possa ser o meio termo, mas não que nesse meio termo ou em qualquer concessão esteja um risco à vida das pessoas, porque a vida ela é impossível de precificar, de mensurar, né? Então, assim, nada pode ser comparado a economia com vidas humanas, né? Quem salva uma vida salva o mundo. Então, a vida humana ela vale algo que não consegue ser mensurado por nenhum valor monetário, né? A criatura humana tem uma dignidade inerente e isso tem que ser preservado. Então, acho que as políticas de isolamento social elas são importantes, elas têm que ser implementadas e a gente deve ter oportunidades de experimentar estratégias para amenizar os problemas econômicos decorrentes disso. Então, eu acho que há formas inteligentes de você fazer políticas desse tipo, né? Mas eu acho que, em relação a esse assunto, o fundamental é entender que isso passa e que aquele sacrifício de isolamento vai render frutos, né? Só que é uma coisa que chama o coletivo, né? Chama todo o coletivo a participar, não é uma decisão que vai funcionar só de forma individual. E mesmo que você crie multas e crie método de fiscalização para coibir essas pessoas, o principal instrumento é a educação mesmo, né? Quer dizer, a pessoa precisa se conscientizar da importância desse isolamento, né? Eu acho que nenhum mecanismo externo, assim, desse tipo, acho que funciona muito, assim, para conseguir o objetivo de paralisar essa propagação. Eu acho que a educação é o melhor caminho mesmo, para que as pessoas se conscientizem, porque eu acho que a penalidade, na penalização de algum comportamento, multa, enfim, eu acho um pouco duvidoso do efeito disso, assim, né? Se isso de fato
realmente traz um impacto benéfico, né, nesses casos, né? Então, eu penso que o melhor caminho é o meio termo, né? É fazer o isolamento mesmo e pensar em estratégias para a reabertura gradual, né? Da economia, para que também não, né? Enquanto isso, uma rede de solidariedade humana, enfim, para a gente saber como atravessar essa maré negativa juntos, né? Bem esclarecedor. Eu também penso que vida humana está acima de tudo. E eu eu tenho dito para todo mundo, até falo isso nos meus textos, que a pandemia da Covid, do coronavírus, vai ser um divisor de águas e o mundo, penso eu, que vai mudar para melhor, porque vai caminhar, sair daquela fluidez da sociedade para uma sociedade menos consumista e mais solidária, né? Eu tenho insistido muito Sim, nessa tecla, sim. tenho insistido muito. Doutor, infelizmente, assim, a gente tem um tempo limitado por conta do aplicativo. Eu vou deixar, então, para o Uhum. doutor fazer suas considerações finais. Desde já agradeço a sua disponibilidade. Eu sei que deve estar muito difícil para o doutor em questão de agenda. Agradeço muito. Não, imagina. Gostaria de cumprimentar todos os profissionais da área da saúde na sua pessoa, que vocês têm feito um trabalho belíssimo. Obrigado mesmo. E que Deus abençoe todos vocês. Então, deixo, o senhor faz as considerações que achar melhor. Tá, olha, Sérgio, muito obrigado aí pelas palavras. Fico muito feliz de poder ajudar as pessoas. Eu acho que nesse momento está sendo ressaltado o papel dos profissionais de saúde que sempre se sacrificaram e sempre fizeram por muito amor essa profissão. Acho que como todo mundo que tem um propósito faz. E realmente nesse momento isso está sendo muito enfatizado e muito ressaltado, a importância do time de saúde, né, para ajudar, e muitos estão caindo em batalha também, né, perdendo a sua própria vida e expondo-se a riscos muito elevados, mas estão ali sorrindo e atendendo os pacientes, que foi a missão que eles abraçaram, né, e nós exercemos muito bem. Então, eu acho que o recado final é que as pessoas se cuidem, né, e realmente fiquem atentas que o coronavírus é uma realidade muito séria que assola o mundo inteiro, né? E que a gente precisa se ajudar nesse momento e ouvir a ciência, né? A gente precisa ter a ciência como nosso guia, como nossa bússola, para nós encontrarmos o melhor caminho, e muita fé, né? E que a gente não pode perder nossa humanidade por nada, né? Então, acho que o que nos faz diferente é essa capacidade de se importar com o outro e de estender a mão para o outro. Então, acho que essa missão, essas características, elas nos fazem melhores, e nessas horas de dificuldade você tem a oportunidade de exercitar isso, e passa a ser uma questão de sobrevivência também. A questão de você exercitar a cidadania, o humanismo, né? Enfim, todas as características importantes assim, para a convivência e para a harmonia entre os seres humanos. Perfeito, doutor. Muito obrigado, boa noite, Obrigado. bom descanso e fica com Boa Deus. noite, foi um prazer, Sérgio. Até mais. Tchau. Depois me passa o seu endereço para te mandar o livro. Não, passa sim, passa no WhatsApp agora. Obrigado, viu, Perfeito, Sérgio? doutor, muito obrigado. Um abraço.